Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 13 e depois nós vamos continuar no capítulo 14 até o versículo 9. E eu queria que você prestasse atenção, porque facilita a nossa mensagem quando você presta atenção e já vai sendo abençoado, porque a leitura da palavra de Deus já nos abençoa. Diz o seguinte, a partir do versículo 17 do capítulo 13: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que se habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, com também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não vos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Feche os olhos, oremos.
Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, te agradecemos por estarmos na Tua casa, ó Deus, por podermos louvar o Teu nome com liberdade. Ó Deus, eu sei que o Senhor recebeu a nossa adoração, nós fizemos da forma mais sincera, ó Deus, e nós queremos lhe pedir, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está neste lugar, fala-nos, Senhor, usa o Teu Espírito Santo, me capacita, Senhor, me dá inteligência, me dá as palavras certas, me dá clareza nas ideias, ó Deus, e faça assim com o Teu povo também, dá inteligência, e acima da inteligência, dá sabedoria, para que possam aplicar a Tua palavra, ó Deus, que possamos sair deste lugar, renovados, abençoados, ó Deus, pelo tudo que nós vivemos aqui, ó Deus, pela Tua presença, e que a Tua palavra, Senhor, nos encha cada dia de esperança. Nós repreendemos todo o espírito maligno, que queira roubar a palavra da nossa vida, trazendo confusão, seja nesse ambiente, seja nas casas, ó Pai, que neste momento estão, Senhor, participando do culto online, abençoa, dá quietude ao coração, ó Deus, que a nossa mente esteja totalmente voltada a Cristo neste momento, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Nós temos uma convicção no nosso coração, que a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus capítulo 11, que é um capítulo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como nós agradarmos a Deus se nós duvidarmos do seu poder, das suas promessas, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós certamente vamos desagradar a Deus. Deus ama aqueles que não duvidam dele em tempo algum. E aqui nós vemos claramente dois tipos de pessoas, né? Josué e Calebe, que agradaram a Deus através da sua fé, e os outros espias que desagradaram a Deus através da sua dúvida, se eles realmente conquistariam aquela terra, a terra que Deus tinha prometido. Eles estavam ali para entrar na terra, antes de rodar, como nós sabemos, tantos anos no deserto, eles estavam à porta para entrar. Moisés de repente fala: olha, eu vou separar um espia de cada terra, certamente pessoas que eram líderes, pessoas que influenciavam os outros da sua tribo, e fala com eles: vocês vão àquela terra, vocês vão olhar como é que é a terra, se a terra é boa, ou se ela é estéril, se tem arraiais, cidades pequenas, ou se tem fortalezas. Moisés não conhecia, ouviu falar de algumas coisas, mas não tinha detalhes, se ela produz, se essa terra realmente tem matas, se é uma terra como Deus falou que nós habitaríamos. Vai lá e traz as notícias, para nós entrarmos de forma estratégica na terra. Na verdade, ele estava querendo saber como que eles iam entrar naquela terra, sabendo tudo que ali existia, porque Moisés, na verdade, não duvidava que Deus estava levando para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, como ele tinha prometido. Mas aqui nós vemos esses dois grupos, um que cria e outro que não cria. Em que grupo nós estamos? No grupo que crê ou no grupo que duvida? E eu queria aqui, nessa noite, falar das marcas da incredulidade. Quais são as marcas da incredulidade na nossa vida? O que nós lemos nesse texto que fala que nós não temos fé, que mostra exatamente
esse povo que não tem fé, para nós exatamente sairmos desse grupo e passarmos para o grupo que tem fé, porque nós falamos que queremos ser abençoados, e Deus é galardoador daqueles que têm fé. Aqueles que duvidam não vão receber o galardão, assim como aqui aconteceu. Todos aqueles que duvidaram naquele momento ali, eles não receberam o galardão de entrar na terra prometida. Eles rodaram anos e anos no deserto, até toda aquela geração morrer. Apenas Josué e Calebe, daquela geração, entraram na terra prometida. Por quê? Tiveram fé. Deus é galardoador daqueles que têm fé. Então nós queremos ser abençoados, nós queremos receber o galardão de Deus, então nós temos que sair desse grupo que tem as marcas da incredulidade. E quais são essas marcas? Eu queria que você acompanhasse comigo e raciocinasse e pensasse se você está numa dessas marcas e você precisa, em nome de Jesus Cristo, sair para você entrar na terra prometida, para você ter o galardão de Deus, para que Deus possa abençoá-lo verdadeiramente no nome de Jesus Cristo. E a primeira marca, tem dúvida? É duvidar das promessas de Deus. Deus tinha prometido que eles iam entrar na terra prometida? Tinham. Prometeu lá para Abraão. Olha o que diz lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus tinha prometido já para Abraão, que começa a nação, que dele surgiria uma grande nação, e ele habitaria aquela terra. E ao longo da palavra de Deus no Antigo Testamento, por várias vezes Deus reitera isso, dizendo que Deus levaria aquele povo para a terra prometida, ao ponto que quando José do Egito ele morre, ele fala: olha, eu quero que vocês, quando saírem daqui, dessa terra do Egito, que vocês me levem os meus ossos para a terra que Deus prometeu que nos daria. A confiança de José que Deus os levaria para uma terra prometida. Então, se você duvida das promessas de Deus, e são muitas na palavra de Deus, nós temos inúmeras promessas na palavra de Deus, e se eu duvido? Deus fala que cura as nossas enfermidades, você duvida? Você não vai ser curado. Deus fala que abençoa aqueles que vão abrir as janelas do céu sobre aqueles que são dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Se você não faz, incredulidade, marca da incredulidade, porque você não acredita nas promessas de Deus sobre a sua vida. Se você não acredita que Deus coloca um anjo para te guardar o tempo todo, porque a palavra de Deus nos diz isso: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus está ao nosso redor, Deus está nos guardando. Então nós temos que acreditar. Se eu duvido das promessas de Deus, automaticamente eu tenho uma marca da incredulidade. Satanás olha para a gente e fala: esse daí duvida, ele duvida. Mas quando eu creio na promessa de Deus, Josué e Calebe, eles creram. Eles falaram: olha, tem gigante, tem fortaleza, mas a promessa é que nós vamos entrar na terra prometida, que a terra é nossa, que nós vamos conquistar, e chegou o nosso momento. Eles acreditaram fielmente nisso aí. Então a primeira marca é duvidar das promessas de Deus. Ou eu acredito na palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com um colega médico, e aí ele fala: não, que a Bíblia não é tudo que a gente tem que acreditar. Eu falei: então nós não podemos nem conversar mais, porque eu acredito que nós temos que acreditar em tudo na palavra de Deus. Ou você crê, ou você não crê.
Ou você crê que isso aqui foi escrito como um manual para a gente viver? Ah, não, isso aqui é bacana, me interessa. Não, isso aqui não. Ou eu acredito em todas as promessas, eu acredito em todos os mandamentos, eu acredito que é a palavra de Deus, e que isso aqui é um manual de felicidade, de orientação, de guia, é um guia para a minha vida, ou eu vou viver num pé aqui e outro lá no mundo. Não adianta, eu tenho que acreditar totalmente. Então não duvide das promessas de Deus para a sua vida, porque duvidar, será que isso realmente é para mim? Duvidou, você tem a marca da incredulidade. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Morreram no deserto, não usufruíram da terra de Canaã, não entraram, estava próximo, e ainda impediram os outros de entrar. Segunda marca da incredulidade: nós esquecemos daquilo que Deus já fez. Nós esquecemos daquilo que Deus, Ele já fez. Olha o que diz aqui no capítulo 14 de Números, versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que provocaram a haverá. Então todos os homens que viram a minha glória, esse pessoal viu a glória de Deus, eles se esqueceram do que Deus tinha feito. Esse povo, eles saíram, olha bem, viram as pragas no Egito. Deus destruiu os egípcios através das 10 pragas. Eles viram a morte dos primogênitos, eles viram os gafanhotos, eles viram as trevas, eles viram a contaminação com rãs, eles viram o Nilo, o rio Nilo se tornar em sangue, eles viram aquilo tudo. Depois eles saíram e viram Deus afogar os egípcios no Mar Vermelho, e eles depois que eles atravessaram de pés enxutos. Eles estavam vendo tudo aquilo acontecer, eles viram o maná cair do céu para sustentar eles todos os dias. A marca da incredulidade é esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Quantas vezes a gente vai enfrentar um problema, a gente desespera, a gente murmura, a gente não crê que Deus vai dar solução, esquece do que tanto que Deus já fez na nossa vida. Quantos milagres, quantas portas abertas que já aconteceram na sua vida, quantas operações. Vem o problema, já vem o desespero, como esse povo aqui, depois de viver tudo o que eles viveram. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quanto sustento, quantas portas que Ele abriu. Aí vem um primeiro problema, cadê Deus? Não, nós vamos ser engolidos, nós vamos ser derrotados. Essa é uma marca da incredulidade, que nós temos que trabalhar a nossa mente, a nossa memória. Por isso que Jeremias, quando ele vê Jerusalém destruída, mulheres grávidas mortas, crianças mortas, velhos, as pessoas andando com fome em Israel, ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos que trazer à nossa memória os milagres já feitos, as coisas que Deus já fez na nossa vida. Olha o rastro de bênção. Tem um cântico que diz: quantas bênçãos, quantas que Deus fez na nossa vida. Ele te sustentou até o dia de hoje, e você está duvidando que Ele vai sustentar até o último dia da sua vida? Seja fiel apenas, e Deus vai te sustentar. Creia, porque se você não crê, essa é uma marca da incredulidade, esquecer das coisas que Deus fez. Outra marca da incredulidade: eu me torno negativo sempre vendo a impossibilidade.
A pessoa negativa, a pessoa sempre para baixo. Olha o que diz aqui no Números 13, 31. Números 13, 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus estava perguntando para eles se o povo era mais forte, se era mais fraco. Não estava perguntando nada, Deus mandou. O forte e o fraco para Deus tudo é a mesma coisa. O exército poderoso para Deus é a mesma coisa. Deus destrói da mesma forma. Deus destrói da mesma forma. Deus não perguntou nada. E eles totalmente negativos. E aqui no capítulo 14, versículo 8, olha a diferença. Palavras de Josué e Calebe. O versículo 8, 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Quem tem marca da incredulidade só vive negativo, só fica pensando, não vai dar certo. Não dá certo, tudo para mim dá errado. Em nome de Jesus, eu não estou falando de força do pensamento positivo, não, é força do pensamento em Deus, é confiar em Deus, vai dar certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos conquistar essa vitória, Deus vai me capacitar. A palavra de Deus nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você está às vezes achando que você não está tendo sabedoria o suficiente para conseguir as coisas, peça a Deus, e Ele vai te capacitar. A palavra de Deus nos diz que Ele capacita os incapacitados. Quantas vezes a gente fica, não vou, isso aí não é para mim não. Foi isso que eles pensaram, não, isso não é para a gente não, o povo é muito forte. Eles são melhores que a gente. Eles são maiores que a gente. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Então, a marca da incredulidade é eu sempre estar negativo. Não vai dar certo. Isso é para os outros, não é para mim. Em nome de Jesus Cristo, muda os seus pensamentos, encha o seu pensamento da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é um Espírito que traz ânimo, é um Espírito que traz paz, que traz alegria, que nos fortalece. Você está se sentindo fraco? Se encha do Espírito Santo de Deus, que Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar novas visões, novos sonhos, e você vai certamente alcançar muitos objetivos ainda, em nome de Jesus. É isso que Deus estava dizendo para esse povo aqui. Deus não perguntou para eles se o povo era mais forte, não. Deus falou: vocês vão entrar na terra prometida. As bênçãos são para vocês. A terra que mana leite e mel é para vocês. Se você está servindo a Deus de verdade, é assim. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem essa marca na sua vida, tem gente que está assim, o que vai ser do Brasil, a inflação, o dólar subiu, o dólar desceu, a bolsa subiu, a bolsa desceu. Quero saber de bolsa, quero saber de dólar, eu quero saber que meu Deus é controlador do mundo. Ele é o Senhor dos governos, Ele é o Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, é o pensamento nosso de avançar em cima das promessas de Deus, naquilo que Deus coloca para a gente. Peça ao Senhor para que Ele coloque novos sonhos na sua vida, para você parar de ter pensamentos negativos. Não sirvo para mais nada, o que eu vou fazer da minha vida? Em nome de Jesus Cristo, avance. A terra que mana leite e mel está te esperando ainda. É assim que nós temos que crer.
A quarta marca da incredulidade. A incredulidade, ela tem o poder de influenciar pessoas. Números capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha aqui que 10 espias fizeram com um povo inteiro. A incredulidade, ela contamina. Por isso eu te digo, não ande com pessoas incrédulas. Ande com pessoas que têm fé. Ouça aqueles que têm fé, em nome de Jesus. Senão você vai ficar a vida inteira murmurando e perdendo as bênçãos, porque murmurador não recebe nada de Deus. Troque sua murmuração por um louvor a Deus. Você não recebeu a vitória ainda, em nome de Jesus, não recebi, mas vou receber ainda, porque Deus é maior. Troque. A nossa vitória está em louvar a Deus. A nossa vitória está em tomar cuidado com quem que você está ouvindo de influenciador. Hoje está na moda, os influenciadores. Se você está seguindo esses influenciadores do mundo aí, tem gente que segue tudo quanto é influenciador. Em nome de Jesus, siga gente que fala de Deus. Siga gente que vai te estimular a ter fé, a ser obediente à palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Porque da mesma forma que a incredulidade, ela contamina pessoas, quem crê, contamina as pessoas. Só que a grande maioria das pessoas prefere ouvir os incrédulos. Por isso que os telejornais, eles colocam tanta notícia ruim. Você quase não vê notícia boa. Quase não vê. Por quê? Porque notícia ruim vende. As pessoas ficam vidradas em notícia ruim. Não vai dar certo. Vai acontecer isso. Vão prender, vão fazer isso. Mataram tantas pessoas, caiu tantos balões. A gente só fica ouvindo. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos traz notícias boas. São as boas novas da salvação. O Evangelho são as boas novas de Deus para a gente. Sirva a Deus, você vai morar no céu. Sirva a Deus, Deus vai cuidar de você. Sirva a Deus, Ele vai estar ao seu lado todos os dias até a consumação do século. Isso é que traz vitória e bênção nas nossas vidas. Então cuidado com quem você está sendo influenciado, quem está influenciando a sua vida. Tem gente que só coloca para baixo, é gente que te influencia para não seguir a Deus, para não obedecer, não acreditar nas promessas de Deus. Sai fora, em nome de Jesus. A quinta marca da incredulidade: complexo de inferioridade. É uma marca da incredulidade. Olha o que diz aqui o capítulo 13, versículo 33. Também ali vimos gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe como é que eles estavam se sentindo? Um gafanhoto perto do povo que habitava Canaã. Eles chegaram, ai meu Deus, nós somos um gafanhotinho perto deles. Parecia eu era uma formiguinha perto daquela pessoa.
Complexo de inferioridade vem do inferno para a nossa vida, porque quem tem complexo de inferioridade não avança na vida. Eu não estou falando de você ser orgulhoso e nem ter humildade, porque a humildade é uma bênção na vida das pessoas. Eu estou falando desse complexo de inferioridade, que você fica estagnado e não consegue avançar na vida, sempre achando que é para o outro. Isso não é para mim, é para o outro. Aquela terra lá é para aquele gigante. Nós não damos conta não, nós somos um gafanhotinho, nós somos tão pequenininhos, nós somos tão miseráveis. Querido, querida, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Então nós temos valor para Deus. Deus tem planos e sonhos para cada um de nós. Você é especial. A palavra de Deus nos diz que nós somos um reino de reis e sacerdotes, nação santa, povo de Deus, adquirido, não com qualquer coisa, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, se você tem tido complexo de inferioridade, você acha que você não serve, em nome de Jesus, quebre isso na sua vida. Deus há de te abençoar grandemente. Deus tem planos maiores para você. Satanás, ele quer nos colocar nessa situação. Você é crente? Você é um gafanhotozinho, o mundo vai te pisar. Mas quando o mundo vier me pisar, tem a mão de Deus que vai segurar o mundo. Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é Senhor de todas as coisas. Um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E os demônios, Satanás, vai ter que fazer isso também, diante de Deus, vai ter que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maior. Então nós somos filhos de Deus. Tire essa marca da sua vida de incredulidade. E para nós terminarmos, a última marca, a sexta, sempre pensando em voltar à velha vida. Pessoa que tem a marca da incredulidade na sua vida, ele sempre está pensando: será que vale a pena servir a Deus? Foi isso que eles fizeram. Olha o que diz aqui, Números 14, 3 e 4. E por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Estavam querendo voltar para o Egito. Eles achavam que o Egito era melhor. No Egito eles eram escravos. E uma marca da incredulidade é exatamente isso. O primeiro problema que nós enfrentamos: quando eu estava no mundo era melhor, não tinha esse tanto de problema. Mentira, você era escravo do pecado. Você não tinha paz, você não tinha a alegria da salvação. É uma mentira que Satanás planta, como plantou aqui. Será que não era melhor a gente ter voltado? Será que não era melhor a gente ter ficado no Egito? Deus dá um livramento extraordinário, como Ele nos deu um livramento extraordinário através de Jesus Cristo, e nós vamos ter que ir pensando em voltar para o mundo. Isso é marca da incredulidade. Nós, como o apóstolo Paulo disse claramente, nós avançamos. Todos os dias nós avançamos.
para um alvo, tentando ser parecido com Jesus. Ele é o nosso alvo. E não olhando para trás, porque como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, não é digno do meu reino. Se você pegar no arado e for olhar para trás, não vai dar certo. Você pegou no arado, vem um problema, no meio da terra vem uma pedra, sai em nome de Jesus, vai arrancando, vai trilhando o caminho, avançando, arando a terra, plantando a semente da palavra de Deus por onde você passar, porque Deus nos chamou para avançarmos, para um dia nós morarmos na Canaã celeste, que é o nosso objetivo principal. Então, se você às vezes fica pensando, talvez fosse melhor voltar para o mundo, isso é uma marca da incredulidade, de quem não confia em Deus, de quem não confia que as promessas de Deus serão cumpridas sobre a nossa vida, que Deus é fiel a cada uma das promessas, e Ele tem coisas muito especiais, que nós somos filhos de Deus. Então nós vemos aqui, o que é que você prefere ser? Ser como Josué e Caleb, crédulos, avançando, entrando na terra prometida, conquistando a terra prometida, tendo inimigos, sim, tendo que enfrentar cidades fortificadas, sim, mas vendo o poder de Deus derrubando muralhas, vendo o poder de Deus parando o sol, vendo o poder de Deus fazendo que um grupo menor avançasse e conquistasse aquela terra, porque era Deus que estava dando a vitória. Ou você prefere ficar no grupo da incredulidade, marcado como alguém que foi incrédulo, que não acreditou e parou no meio do deserto e morreu sem entrar e conquistar a terra prometida. A escolha é nossa, nós escolhemos. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. E eu queria repetir com você, com os olhos fechados, e que você pensasse sobre isso. Se você tem alguma dessas marcas, fale com Deus aqui nessa noite. Deus, misericórdia, eu quero entrar na terra de Canaã, não quero ficar fora não, eu quero conquistar, eu quero avançar na minha vida espiritual, eu quero que o Senhor realize os sonhos que o Senhor tem na minha vida. Deus sonhava vê-los na terra prometida, e Deus sonha muitas coisas para você, muitas vitórias e muitas bênçãos para você, mas para isso, não duvide. Você tem duvidado das promessas de Deus? Você tem esquecido do que Deus já fez? Quantas bênçãos Deus já fez? Você tem sido negativo? Ou você tem sido alguém que acredita, que é otimista, no bom sentido? Eu acredito que Deus vai cumprir as suas promessas. Você tem sido contaminado pela incredulidade de outras pessoas? Quem você tem andado? Que tem contaminado, fala, não, negócio de Deus, que promessa, você está sozinho nessa terra. Sai fora, em nome de Jesus. Você tem tido complexo de inferioridade? Você é especial. Deus te criou
jogou a forma fora. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Ele tem um plano na sua vida. Ou você tem pensado em voltar atrás? É noite de nós quebrarmos a incredulidade e vivermos pela fé. Pela fé, você pode ser curado nessa noite. Pela fé, seu problema pode ser resolvido essa noite. Pela fé, seu familiar, seu amigo pode ser salvo. Pela fé, Deus pode fazer algo tremendo e especial na sua vida. Pela fé, Deus pode resolver o seu problema financeiro. Que grupo você quer? Se você quer se encher de fé nessa noite, falar não para as más influências, não para o pensamento negativo, não para o complexo de inferioridade, não para dúvida no coração sobre as promessas de Deus, coloque diante de Deus a sua necessidade, e Ele pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode sair deste lugar abençoado, você pode sair com a sua vitória, você pode sair daqui com um pensamento diferente, e amanhã acordar e avançar na vida, um pensamento diferente. A terra prometida eu vou conquistar, eu vou entrar na terra prometida, eu não vou ficar fora. É escolha, é cada um de nós. Deus não nos obriga, como Ele não nos obrigou aqui. Mas se você avançar, se você crer, você vai ser abençoado já essa noite, em nome de Jesus. Se você crê que vai ser abençoado, que Deus tem uma promessa para você, que Deus pode fazer um milagre na sua vida, coloque a mão no seu coração e fala: eu sou esse aqui, eu sou esse. Em nome de Jesus Cristo, todo pensamento negativo saia deste coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo complexo de inferioridade saia. Nós não somos gafanhotos, nós somos filhos de Deus. Todo espírito maligno das trevas que tenta contaminar a nossa vida, Senhor, com maus pensamentos, com notícias ruins, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E essa semana eu creio que o teu povo vai receber notícias boas em nome de Jesus Cristo, novidade de vida, milagre, cura, Senhor, esperança. Ó Deus, nós nos enchemos de fé neste momento. Nós sabemos que a fé te agrada, ó meu Deus, que a fé, Senhor, pode muito em seus efeitos, e em nome de Jesus Cristo eu creio que é um manifestar de Deus sobre as mentes neste lugar, porque o Senhor começa trabalhando na mente, ó Deus, e na nossa mente, nós queremos ser pessoas que alcancem a vitória, que avançam, Senhor, que creem nos milagres, que creem nas tuas promessas, e tomam posse das tuas promessas. Dê sabedoria ao teu povo, nós te pedimos, ó Deus, encha-nos de sabedoria, Senhor, dai-nos criatividade, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas novas na nossa vida, aquilo que Satanás tem colocado para emperrar, ó Deus, colocando como se fosse obstáculo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, porque nós acreditamos que as muralhas estão caindo em nome de Jesus nesta noite. Nós acreditamos, Senhor, que se for necessário, soprar o sol para nós sermos abençoados. Ó Deus maravilhoso, Deus de poder, manifesta sobre a vida do teu povo. Nós estamos aqui numa noite de fé, numa noite, Senhor, que nós quebramos toda a incredulidade, toda a dúvida, todo artifício de Satanás contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós acreditamos, ó Pai, que teremos uma semana vitoriosa, uma semana onde as portas vão estar sendo abertas, ó Deus, porque nós acreditamos que nós vamos avançar pela fé, ó Deus, pela fé. Senhor, é assim que diz, Senhor,
o capítulo 11 de Hebreus, pela fé Moisés avançou, pela fé Abraão avançou, pela fé Davi avançou, pela fé Josué avançou, e pela fé nós avançamos, Senhor, e acreditamos que a bênção do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu sei, Senhor, que Satanás, ele tenta nos vencer primeiro nas ideias, Senhor, tentando, Senhor, nos colocar em lugar que nós não deveríamos estar, Senhor, porque nós somos os teus filhos, o Senhor nos criou para avançar, o Senhor nos criou para nós dominarmos, para nós irmos à frente, ó Deus, e nós acreditamos na manifestação do teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus, nós acreditamos que o Senhor certamente vai nos dar muitas coisas maravilhosas durante essa semana, Pai. Eu sei que o Senhor já operou aqui nessa noite o teu milagre, ó Deus, eu acredito pela fé, ó Deus, que vidas, Senhor, foram curadas no nome de Jesus, Senhor, porque pela fé o Senhor nos ordenou que nós deveríamos orar pelos enfermos, e eu acredito na cura em nome de Jesus, eu creio na manifestação do teu poder, Senhor. Barreiras estão sendo quebradas no trabalho, barreiras estão sendo quebradas nas famílias, ó Deus, e Satanás está perdendo a sua força, porque pela fé nós vemos, Senhor, ele fugindo, porque maior é o que está atuando nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos a tua palavra, Senhor, para nós nos alicerçarmos. Nós temos certeza que o Senhor avança com a gente. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, e não possamos ser como esse povo incrédulo, que fica zanzando, rodando pelo deserto, Senhor, mas nós vamos entrar, Senhor, pelas portas, e vamos ver as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida deste povo. É o teu povo, chamado, Senhor, para te servir, chamado para avançar, chamado para crer, chamado, Senhor, para estar tendo vitória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.